fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Amém? Começando glória a Deus. Eu vou fazer uma palavra aqui sobre céu ou inferno. Onde você quer estar? Céu ou inferno? Onde você quer estar? Amém? Aqui uma pequena introdução. Nós precisamos entender e não nos deixar ser enganados acerca do que é inferno e do que é lago de fogo, né? Então não se engane, inferno e lago de fogo não é a mesma coisa. Inferno e lago de fogo não é a mesma coisa. Em segundo lugar, na introdução, inferno e lago de fogo são termos que representam diferentes estados de punição para os ímpios. Vou repetir para você pegar a informação. Em segundo lugar, inferno e lago de fogo, né? Inferno e lago de fogo são diferentes estados de punição, castigo, de punição para os ímpios. Então, inferno e lago de fogo não é a mesma coisa, são coisas diferentes, em primeiro lugar. Em segundo lugar, está aqui, inferno, né, e lago de fogo representam diferentes estados de punição, de castigo. O inferno e o lago de fogo, né, são estados diferentes de punição, de castigo para os perdidos, para os ímpios, para todo aquele que está vivendo uma vida longe de Deus e da sua palavra. Amém? Mas há uma terceira coisa ainda na introdução. O inferno, né, ou Hades, ou Hades, né, na língua original, o inferno é temporário e antecede o julgamento final. O inferno, ele é o quê? Ele é temporário e ele antecede, isto é, ele vem antes do julgamento final. O inferno vem antes, né, do julgamento final. Essa é a terceira coisa aqui na introdução. Ele é temporário. O inferno é temporário por quê? Porque a Bíblia vai nos mostrar, né, conforme aqui, Apocalipse, não é verdade? Capítulo 20, verso 11, né, que o inferno ele vai ser lançado aonde? No lago de fogo, né? No lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então o inferno é um lugar temporário, ele vai ser lançado no lago de fogo. O inferno existe? Existe. Assim como o céu existe, o inferno também existe. Assim como Deus existe, o diabo também existe. Assim como Deus e os seus anjos existem, o diabo, né, com seus anjos caídos também existe. Existe o bem e existe o mal. Então, o inferno é temporário. O inferno é um lugar temporário. As almas, não é, das pessoas que estão lá temporariamente. Assim como o inferno é temporário, as pessoas que estão lá
estão lá temporariamente. Por quê? Porque a Bíblia mostra que aqueles que estão lá, as almas dos perdidos, elas vão ressuscitar. Elas vão voltar para seus corpos mortais e estarão diante de Deus para o julgamento final. Quem diz amém? Então o inferno é um lugar, não é, temporário. O inferno, nós sabemos que quando a Bíblia fala de inferno, não é, está falando de um lugar de tormento e sofrimento. Então o inferno não é um lugar bom. Tanto que nem o diabo quer ir para lá. De tão bom que ele é. Ele é tão bom o inferno que nem o diabo quer ir para lá. É tão bom que ele é. E a gente ouve pessoas dizer: eu quero ir para o inferno. Rapaz, eu fui na igreja, ouvi o ensinamento, a palavra acerca do céu, acerca do inferno. Eu já vi um programa de televisão para dizer isso. Eu saí com um marketing, sabe, maravilhoso do diabo, do inferno. Eu digo: como é isso? Como é que uma pessoa, meu irmão, vai para a igreja, ouve a verdade, ouve a palavra de Deus, e ao invés de se converter dos seus maus caminhos, ao invés de entregar sua vida a Jesus, ela diz que sai dali, daquele ambiente, com o marketing do diabo maravilhoso, né? Ou seja, com um pensamento, né, acerca de Satanás benéfico. Quando ele é o enganador, quando ele, não é, veio com certeza para matar, roubar e destruir. O diabo não veio fazer o bem a ninguém. Ele veio para matar, roubar e destruir. Aleluia! Então você que acredita ou tem, né, esse pensamento que o diabo, né, ele é um ser bom, piedoso, né, maravilhoso, que os espíritos, né, eles são legais e eles podem salvar você, você está incorrendo em um erro gravíssimo. É por isso que a palavra de Deus vai dizer em João capítulo 8, versículo 32, é Jesus falando. É Jesus falando: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 32 e 36. Se o Filho vos libertar, está falando dele. A verdade é ele. E o Filho está no texto a ele. Se o Filho vos libertar, isto é, se eu libertar vocês, então verdadeiramente vocês serão o quê? Livres. Serão libertos. Então, para voltar aqui, né, para a narrativa, liberdade verdadeira é só em Jesus. O homem pensa que é feliz vivendo uma vida no pecado. O homem pensa que é feliz na sua liberdade, né? Na sua falsa liberdade, porque ele pensa que tem e desfruta de uma liberdade verdadeira, quando na verdade ele é escravo do pecado. E o pecado mata. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte. Mas tem uma boa notícia: mas o dom gratuito de Deus pela graça é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quem está depois da vida eterna aqui, agora é Deus nesta noite, nesse dia de hoje. Agora é Deus nesse dia de hoje. Aleluia. Glória. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia. Então, o inferno é um lugar, não é, temporário. As pessoas que estão lá temporariamente. E ninguém está lá no inferno sem ter o conhecimento de que rejeitou a palavra, de que rejeitou a verdade, de que rejeitou Deus, rejeitou o seu Filho
você tem que parar aqui. Eu era uma pessoa tão legal, tão doce. É mesmo, para você era um docinho? Eu era um doce de pessoa. Eu não sei porque eu estou aqui. Não, irmão. Ninguém vai para o inferno nas cegas. Deus, ele se revela. Deus, ele fala. Deus, ele é fiel. E ele alerta o homem acerca do perigo da condenação. Porque Deus ama o homem, Deus ama o ser humano. E Deus não quer que você vá para o inferno. Então o pecado mata o corpo, o pecado fere a alma, o pecado leva o homem, o ser humano, para o inferno, para a condenação do inferno. Pessoas que estão morrendo sem uma vida com Jesus, elas estão no inferno, no lugar intermediário, ou no lago de fogo? Estão no inferno. Quem morre sem Jesus vai para o inferno, segundo a Bíblia. Não sou eu, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Quem morre sem Cristo Jesus, a sua alma, né, o espírito, vai para o inferno. Agora, Jesus quer isso? Não. A Bíblia mostra que Deus fez o inferno para o diabo e seus anjos caídos. O diabo se rebelou contra Deus no céu. Ele era um anjo, né? O anjo mais belo que tem no céu, mas ele se rebelou contra Deus. A maior autoridade do céu, ele se rebela contra Deus. E a Bíblia diz que ele corrompe a terça parte do céu. E quando ele tentou colocar o projeto de rebelião e de alienação, ele quebrou a cara, pelo que Deus o expulsou do céu e ele foi precipitado para baixo. A Bíblia mostra isso, né? Vós que estáis nos céus, festejai, mas ai dos que estão na terra, porque o diabo desceu até nós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. O diabo sabe que tem pouco tempo, é por isso que ele trabalha manhã, tarde, noite, madrugada, 24 horas para matar, roubar e destruir, para levar o maior número de pessoas possíveis para o inferno. Eu estou falando de céu e inferno, né? Então você tem que entender. A igreja aplica a palavra e você que a escuta. Do jeito que Deus é espírito, o diabo também é. João capítulo 4, verso 24 diz que Deus é espírito. O diabo também é espírito. Deus trabalha para resgatar o pecador da sua vida de pecados, da sua vida de escravidão do pecado. Então Deus trabalha para resgatar o homem pecador e o diabo trabalha para destruir o homem pecador. Deus trabalha para restaurar o homem pecador, para resgatar o homem pecador, e o diabo trabalha para destruir o homem pecador, porque o diabo odeia o homem e tudo que Deus criou. Nós somos a coroa da criação de Deus. Então, eu estou sentindo a graça de Deus aqui no cantar. Eu estou sentindo a presença, a graça do Senhor. Ele está em nosso meio, meu irmão ligado. O quarto homem da fornalha, o leão da tribo de Judá, ele está presente aqui neste lugar. Agora é o Senhor. Então você que escuta tem que entender, para continuar aqui a mensagem, você tem que entender que do jeito que Deus Ele está trabalhando para alcançar você, para salvar a tua alma, porque dentro de você existe uma alma. Do jeito que Deus está trabalhando, trabalha todo dia. Jesus disse: meu Pai trabalha todo dia e eu também trabalho. Meu Pai trabalha todo dia e eu também trabalho. É por isso que Ele quer que a igreja trabalhe. A igreja tem que trabalhar com Jesus.
não é? No imperativo, ide. É uma ordem. Ele não está pedindo para ninguém, ele está dando ordem dele. Ide. Tem saúde, tem vida, pode pregar, tem boca, tem voz, tem como pregar, ainda que não falasse. Tem os sinais. Tem o quê? A pessoa estuda, pode negar que ainda não fala, mas tem os sinais. Até nos sinais você fala de Jesus. O importante é você pregar Cristo. O importante é você anunciar que Jesus é verdade. Então vamos, igreja, ao campo. Vamos, igreja, levar o vídeo. Vamos, igreja, evangelizar. Vamos, igreja, sair da comodismo. Vamos, igreja, ganhar almas para povoar o céu. E deixa o resto na mão de Jesus que ele cuida. Quem está se levantando, quem está atacando pedra, deixa tudo voltar. Deixa tudo nos pés de Jesus, que Ele resolve. Porta de emprego, família, esposa, esposo, vizinho. Deixa tudo nos pés de Jesus, que Jesus resolve. Faça a obra, se envolva na obra, se entregue na obra. Deus quer mais de mim e de você. Quem pode abrir a boca aqui e adorar a Deus? Isso, adora Ele, é digno. Aleluia. Glória a Deus. Adora o Senhor porque Ele é digno de ser adorado, igreja. Aleluia. Então, o maior interessado em te abençoar e mudar a tua vida é Deus. É Jesus. Enquanto Deus está interessado em nos abençoar, em mudar a nossa vida, por outro lado está quem? Está Satanás, querendo nos destruir, querendo tirar nós que estamos na presença de Deus. É por isso que nós precisamos, não é, ser fortes, perseverar na doutrina, na sã doutrina, perseverar no Evangelho verdadeiro, perseverar na palavra verdadeira, perseverar em Cristo Jesus. Não abra mão de Jesus por nada, nem por ninguém. Se for preciso, perca a família. Se for preciso, não estou dizendo que é para você abandonar seu esposo, sua esposa, sua família, não é? Jesus não diz isso. Agora, se for preciso, por amor dele, por causa da tua salvação, porque ninguém pode salvar você, só Jesus. Então eu não vou perder a minha salvação por causa da minha esposa. A minha esposa vai perder a salvação por causa de mim. Estou dando um exemplo para você entender. Não perca a sua salvação por causa de nada e nem de ninguém. Jesus tem que ser a prioridade na minha vida e na tua vida. Ou Jesus ou eu. Então meu filho já vai tarde. Meu filho, então você já vai tarde. Minha filha, eu vou lhe dizer, ou o seu Jesus ou eu, minha filha. Usado pelo diabo, ou o seu Jesus ou eu. Você tem que escolher, ou o seu Jesus ou eu. Então eu escolho meu Jesus, meu filho. Vá pela sombra. Vá pela sombra. A mesma coisa é o esposo. A mulher, olha, você tem que escolher. Ou Jesus, porque esse negócio de igreja. Eu tenho mulher sem esposa. E marido também. Amém? Você tem que escolher. A esposa tem que escolher. Ou a igreja, você quer morar na igreja. Tem negócio só a igreja. Tem negócio é Jesus. Tem negócio é pastor. Está lá no pastor, está lá na igreja. Então você escolhe. Então minha mãe, meu pai, minha avó, meu avô, minha esposa, meu esposo, eu escolho. Eu fico com Jesus. Levanta a mão e agora que fica com Jesus aqui. Deixa o resto para depois. Adore Jesus. Adore o Senhor. A palavra dessa, ele está se revelando. Você não adorar, fica difícil. Tem gente que não abre a boca nem para
corpo é do Senhor, a nossa vida é do Senhor, as nossas mãos, não é para louvar Ele, os nossos lábios é para dar glória ao nome dEle, é para dar aleluia ao nome dEle, é para exaltar, adorar o nome que está acima de todo nome, é o nome de Jesus. Glória! Quem pode adorar Ele esta noite? Aleluia! Glória, glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Então, continuando, ó, o inferno é temporário. Quem está lá, um dia vai ressuscitar para ser julgado e ser lançado no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Continuando aqui, o inferno, é um lugar temporário. Enquanto o inferno é um lugar temporário, o lago de fogo é o quê? É o destino eterno, É o destino eterno após o julgamento. Enquanto o inferno é um lugar temporário, o lago de fogo é o oposto. É o quê? É a condenação eterna. E a Bíblia diz, em Romanos capítulo 8, verso 1: portanto agora, nenhuma condenação há. Olha aí, lago de fogo, enxofre, sofrimento eterno. Portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para quem está em Jesus. Glória a Deus! Mas quem está fora de Jesus, quem está vivendo segundo ele, segundo ela, essa pessoa está correndo um risco muito grande de um dia partir desse mundo, porque a morte chega para todos, de um dia partir desse mundo e primeiro para o inferno, o Hades ou Hades, na língua original. A minha Bíblia parece que em Lucas, capítulo 16, versículo 19, versículo 23, aparece Hades, que é a palavra para inferno. A palavra para inferno, Hades ou Hades, na língua original, que é a palavra para inferno. Então, está aqui, para a gente ir seguindo, enquanto o lago de fogo é o destino eterno após o julgamento. Então, depois do julgamento, essas pessoas que saíram do inferno e voltaram para seus corpos, elas serão lançadas aonde? No lago de fogo e enxofre. Primeiro é o julgamento, depois elas são lançadas no lago de fogo e enxofre, que não é temporário, é o oposto do inferno, é definitivo. O inferno é temporário e até o inferno vai ser lançado no lago de fogo. Agora, o lago de fogo, não é um lugar temporário, é um lugar eterno, de sofrimento, de tormento, de ranger de dentes. Essa expressão, ranger de dentes, fala de sofrimento. Então, o lago de fogo não foi inaugurado ainda, não tem ninguém lá. Ele só vai ser inaugurado por ocasião do juízo, aliás, do julgamento, do trono branco, juízo final. E a gente pode ver, Lucas, como eu citei, 16, 19, 23, fala do inferno. Lucas capítulo 19, Lucas capítulo 16, versículo 19 e 23, fala do inferno. E Apocalipse capítulo 20, versículo 10, 11, 14, 15, fala do quê? Fala do lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Quem diz amém? Amém. É isso que nós precisamos entender, irmão. Uma outra coisa que é importante a gente ressaltar: Jesus, ele falou mais sobre o inferno do que sobre o céu nos evangelhos. Se você pegar os evangelhos, você vai ver que Jesus, ele falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. Por que que Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu?
Por que é que ele fala mais sobre o tema inferno do que sobre o tema céu, sobre o céu? Para alertar, né, ao homem o perigo que é o inferno e para quem vai para ele. Então Jesus fala mais do inferno do que do céu, os evangelhos. E ele fala mais do inferno para alertar o ser humano o perigo que é o inferno, que o inferno existe. Escute isso, que o inferno é um lugar depois de morte. Porque tem pessoas aí que acreditam o quê? Morreu, acabou. Ah, morreu, acabou. Eu vou empurrar o pé na jaca. Eu vou aproveitar. Eu vou tomar da número 1 a 51. Eu vou empurrar o pé porque depois que morreu, acabou. Aí a Bíblia mostra diferente. Hebreus capítulo 9, versículo 7. Diz que depois da morte segue o juízo. Em Lucas capítulo 16, versículo 19, Jesus vem narrando uma história em sua parábola, não é? Do rico e de Lázaro. Jesus mostra vida pós-morte. A Bíblia mostra e fala de vida pós-morte. Morreu, não acabou. Morreu, você que está na escuta, quem está aqui, você que está nos acompanhando pelas redes sociais, morreu, não acabou. Como eu já citei aqui, as almas daqueles que partiram sem Jesus vão para o inferno. É a Bíblia, não sou eu. Não é o que eu acho, não é achismo, não é aquilo que eu acho, não é? É aquilo que eu acredito, é aquilo que eu creio, é aquilo que essa igreja crê. Por quê? Porque está na palavra de Deus. Se está na palavra de Deus, eu dou toda a credibilidade. Eu acredito. Quem acredita aqui? Aleluia. Agora, daqui a pouco eu falo sobre o céu, mas quem vai para o inferno? A Bíblia, ela vai nos mostrar. A gente pode ver, segundo a Bíblia, quem é que vai para o inferno e quem é que vai para o céu. É? Segundo a Bíblia. Então veja o que é que a Bíblia diz no livro, não é, de Apocalipse, que foi a leitura oficial do texto. Apocalipse capítulo 22, versículo 15. Você está com a Bíblia aí aberta? Você está com ela? Apocalipse capítulo 22, versículo 15. Vamos ao texto? Ó, ficarão de fora os cães. Ó, e cães aqui, obviamente, tem uma aplicação. Cães aqui fala de um grupo excluído da presença de Deus. Assim, cães, ficarão de fora os cães. Cães aqui fala o quê? De um grupo excluído da presença de Deus. É os cães. Tem outra aplicação também, tem outras aplicações significadas, mas aqui cães está falando de um grupo excluído da presença de Deus. Está falando de um grupo de pessoas que viveram uma vida sem Deus, que viveram uma vida fora da palavra e morreram sem Jesus, morreram em seus pecados e agora estão fora da cidade. Porque olha o texto, ficarão de quê? Quer dizer aí? Ficarão de fora. Ficarão de fora da onde? Ficarão de fora da onde? Da vida eterna, da cidade. Hã? É o versículo 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras com o sangue do Cordeiro, para que tenham direito à água da vida e possam entrar onde? E possam entrar na cidade pelas
continuação do 14. Ficarão de fora. De fora da onde? Da cidade. Versículo 14 é claro. Ficarão de fora da cidade. Que cidade? A cidade de Deus. A cidade santa. Não é a cidade de Deus daquele filme, não. Aqui é a cidade santa. A nova Jerusalém. Bem, irmãos, nós estamos caminhando para a cidade santa. Nós, a igreja mundial universal, que está com Cristo, a igreja de Cristo, a igreja está caminhando para a nova Jerusalém. Uma nova cidade, meu irmão, que não tem nada disso que você vê aqui. Apocalipse 21, viu um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e este o mar já não existe. Aí capítulo 21, versículo 4, 5, diz que vai enxugar dos olhos toda lágrima, não vai haver sofrimento. Aí lá o texto vai deixar claro que lá não vai haver o quê? Dor, sofrimento, lamento, morte, não é? Porque Deus enxugou dos olhos toda lágrima. Então, nada disso que aí você vê aqui nessa terra, neste mundo, vai haver na nova Jerusalém. Lá é só gozo, lá é só paz, lá é só felicidade. Deixa eu ver quem vai adorar Jesus. Lá não tem nada disso aqui. É um lugar, meu irmão, inimaginável. O céu, não é? A nova Jerusalém, esse lugar, meu irmão, é um lugar inimaginável, de glória, não é? De beleza. Mente humana não pode dimensionar. Mente humana, sabe, não dá para dimensionar, não é? A cidade que Deus tem preparado para todos que o amam. Quem amém? Então, continuando aqui, os cães fala de um grupo de pessoas excluídas da cidade, da presença de Deus, porque Deus vai estar na cidade, obviamente, a presença dele. Então esse povo, os cães aqui, está falando desse povo que viveu uma vida sem Deus. E porque viveram uma vida sem Deus, agora estão fora da cidade. Não vão estar do lado de dentro da cidade. Esse povo não vai estar do lado de dentro da cidade. Eles vão estar do lado de fora da cidade santa. Olha a continuação. Queres aí? E os feiticeiros, fala daquele que pratica magia. Ficarão de fora. Fora de onde? Fora da cidade santa. Os cães, está falando de um grupo de pessoas que vivem no pecado. Aí o texto vai citar. Primeiro, os feiticeiros. É a Bíblia. Apocalipse, capítulo 22, versículo 15. Vai ficar de fora da cidade, não vai entrar na cidade. Quem? Os feiticeiros. Está falando, não é, daqueles que praticam a magia, a arte da magia. Então os que praticam magia ficarão fora da cidade santa. Não tem arrumadinho com Deus. Os que praticam magia ficarão fora da cidade santa. Os que praticam magia, os que invocam espíritos malignos, demônios. As pessoas que têm pacto com o diabo e invocam os demônios e praticam magia, elas ficarão fora da cidade santa. É a Bíblia. Não sou eu que estou falando. É a Bíblia. 2. Preste atenção, fica ligado no céu. 2. Os que se prostituem. Ou seja, em segundo lugar, está aí, os que se prostituem.
sexual com mais de uma pessoa. A prostituição fala do ato sexual com mais de uma pessoa. Prostituição. Por prazer ou por dinheiro. Olha a continuação aí. Quer diz aí? Em quarto lugar, os homicidas. Precisa definir, né? Aqueles que tiram a vida de outras pessoas, aqueles que ceifam vidas, aqueles que tiram a vida de outra pessoa. Homicida não vai entrar na cidade santa. É a palavra de Deus que está ensinando. Os homicidas não vão entrar. Aqueles que tiram a vida de outros não vão entrar na cidade santa, vão ficar de fora da cidade. Olha em quinto lugar, idólatras. Idólatras fala da adoração a qualquer coisa que não seja Deus. A idolatria fala da adoração a qualquer coisa que não seja Deus. Se a pessoa adora qualquer outra coisa, seja o homem, o ser humano, porque tem gente que adora gente, o ídolo. Fulano é meu ídolo, né? Vou usar como exemplo, né? Roberto Carlos é o meu ídolo. Não é assim? A pessoa adora o cantor, a cantora, não é? Fulano é meu ídolo. Fulana é meu ídolo. Fulano é meu ídolo. Ela está dizendo o quê? Que ela adora aquela pessoa, não é? Se aquela pessoa está no lugar de Deus na vida dela ou dele, é o ídolo dela, é o ídolo dele. O ídolo aqui pode ser o homem, o ser humano, pode ser uma imagem de escultura, onde a pessoa se prostra, uma imagem de escultura feita de madeira, feita de gesso, e a pessoa se prostra e reconhece aquela imagem como uma divindade, Deus. Quando não é divindade, quando não é Deus, quando não merece adoração, quando o homem não tem que adorar aquela imagem, quando o homem não tem que se prostrar diante daquela imagem, quando o homem não tem que reverenciar aquela imagem, porque ela não é Deus. Você tem que se prostrar diante do único e verdadeiro Deus, aquele que criou o céu, a terra e tudo que nela há. Adora o Senhor. Eu estou falando da palavra de Deus, que liberta o escravo do pecado, que liberta da ignorância. A palavra de Deus que liberta do poder das trevas. A palavra de Deus que liberta do poder do pecado. A palavra de Deus liberta o mais vil pecador. Se ele abrir o coração, se ele der legalidade, se ele der lugar, a palavra de Deus vai transformar a sua vida, uma vida de obediência à palavra. Transforma a vida de qualquer pecador. O homem é enganado se quiser, porque a palavra liberta você de qualquer engano, heresia, mentira. A palavra te liberta. Se o que o pastor está falando, o papa ou o padre, não é? Ou seja lá qual for o líder de qualquer religião, se o que ele fala está abaixo da palavra, vai contra a palavra, é heresia, e você deve rejeitar. Está falando? Está de acordo com a Bíblia? Está na palavra? Glória a Deus, porque é a palavra de Deus, não é de homem. Agora, se o que o líder fala, né? Aquela autoridade religiosa, aquele líder, seja de qual for a religião, se o que ele fala vai contra a Bíblia, vai contra a palavra de Deus, vai contra a verdade, é
é heresia. Não, você pode adorar. Quando a Bíblia está dizendo que é pecado, a Bíblia mostra que é pecado. A Bíblia mostra que o único digno de ser adorado é Deus. Eu não estou aqui para atacar a religião de ninguém, irmãos. Eu não estou aqui para atacar a religião de ninguém. Eu estou falando da palavra de Deus. Eu estou falando da palavra de Deus, que liberta, que é a verdade, que é o alimento espiritual, é a verdade, a palavra. Então está aqui, não tem mediadora, e nem mediador fora de Jesus. O único mediador é Jesus, e a Bíblia prova isso. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. O único mediador é Jesus. O único Salvador é Jesus. O único que morreu, que sofreu e morreu na cruz do Calvário para me salvar e me salvar é Jesus. O único que pode perdoar você e te livrar do inferno, do lago de fogo, da condenação eterna. É o único que pode salvar você. Não tem outro. Atos capítulo 4, versículo 12: porque em nenhum outro há salvação. Porque em nenhum outro há salvação. Atos 4, 12. Em nenhum outro há salvação. Pelo que também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. João 14,6, Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então você que está nos vendo, nos ouvindo, o único que pode perdoar os pecados e te salvar é Jesus. O único que pode levar você a Deus é Jesus. Com todo respeito, Maria não pode levar você a Deus. Pedro, muito menos. Paulo piorou. Tiago não deu certo. Judas, só Jesus na causa. O único que pode levar você a Jesus, o único que pode levar você a Deus, é o Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Quantos podem adorar o Filho de Deus? Aleluia. Glória a Deus. Então não tem esse negócio. Eu oro, para fulano e fulano fala com Deus. Isso é antibíblico. Eu oro para o santo X. Eu oro para o santo Y. Eu oro para o santo H. Eu oro para o santo A, para o santo B, e ele fala com Deus. Eu tenho essa fé. A Bíblia diz isso. A Bíblia dá respaldo para isso. A palavra de Deus é quem salva você. Olha o que Jesus declarou. Eu estou aqui com a Bíblia, não é conversa para vou dormir. João 5,39. Com toda a humildade para a glória de Deus, obviamente eu falo isso. João 5,39. Examinai as Escrituras, porque vocês, cuidaste nelas, na palavra. A vida eterna é na palavra, e é delas que me testifica, que me fala. Você quer saber quem é Deus? Leia a Bíblia, ouça a palavra. Você quer saber quem é Jesus? Leia a palavra, medite na palavra, guarde a palavra. Você quer saber quem é o Espírito Santo? Ouça a palavra, guarde a palavra, medite na palavra. Aleluia. A palavra liberta você das heresias, das mentiras dos homens, do engano. Seja de igreja evangélica, porque existem falsas igrejas evangélicas. Lamento dizer, mas tem que dizer a verdade. Existem igrejas evangélicas verdadeiras e igrejas evangélicas falsas, que só tem título, de igreja evangélica, mas a palavra da verdade está longe. A palavra
existem também as verdadeiras, que pregam o evangelho verdadeiro, que anunciam em Cristo Jesus a salvação e o perdão dos pecados. Existe a igreja verdadeira, que prega a verdade, não é? E não negocia as verdades bíblicas da palavra de Deus. Olha em sexto lugar, a mentira. A mentira. Em sexto lugar, aqueles que amam e praticam a mentira. A pessoa diz que tem uma vida com Deus, mas na verdade é uma farsa. É um ator, é uma atora, atriz, melhor colocando, né? Obrigado pela correção. É uma atriz, é um ator. A pessoa sabe contracenar, canta muito bem, prega muito bem, dá dízimo, dá oferta, está no meio da igreja, mas vive uma vida de devassidão, vive uma vida de pecado, vive uma vida longe de Deus e da palavra. É uma verdadeira atriz, é um verdadeiro ator. É um mentiroso. Ele diz que tem uma vida com Deus, diz que é de Jesus, diz que serve a Deus, mas na verdade serve a ele mesmo, a ela mesma. Não tem uma vida real com Deus. Então os que amam e praticam o quê? A mentira. E mentira também fala de engano. Não é um mentiroso. Não é? Mentira aqui não é só aquela. Tu está onde? Eu estou aqui, em Casa Amarela, conversa, está na bomba. Não é só esse tipo de mentira que o texto está falando. É em vários sentidos. A pessoa pensa que mentira é só isso. Não é? Você está onde? Não. Aí a pessoa está na bomba, mas diz que está em Casa Amarela. Você está onde? Estou em Casa Amarela. Eu vou dizer que estou em bomba. Eu vou dizer que eu estou aqui. É assim, não é? Eu vou dizer que não. A pessoa mente. Então, não é só esse tipo de mentira. Quando a pessoa fala, né, que foi ao médico e não foi, né? Porque você não veio ao culto. Eu estava doente, conversa. A pessoa estava na telinha, na telona. Estava de perna para o ar. Não é só esse tipo de mentira, não. A Bíblia é profunda. E mostra que a pessoa, ela ama a mentira, ela tem prazer na mentira. Aquele que tem prazer na mentira, aquele que ama a mentira, a Bíblia está dizendo que vai ficar fora da cidade santa. Aquele que está vivendo uma vida de engano, como foi colocado aqui hoje, a pessoa está enganando a si mesma, com discurso, não é? Indo para a igreja, mas não tem uma vida real com Deus. Deus não quer religiosidade, Ele quer intimidade. Amém, igreja? Ele não quer, né, apenas ou um religioso, mas alguém que tenha uma vida com Ele, uma vida com a sua palavra. Alguém que ame a sua palavra, guardar a sua palavra. Perfeito ninguém é. Nós erramos, nós pagamos, todos nós sabemos disso. Não tem ninguém aqui que não saiba isso. Todos nós sabemos que em alguma coisa você erra, aí você falha e até peca. E quem disser que eu pego já é mentiroso, já está pecando aí. Ah, não, eu conversa fiada que você peca. Um pensamento maléfico, um olhar, uma palavra, uma atitude, uma ação, você já pecou. A Bíblia mostra muito claro isso, irmão. Mas você não vive uma vida de pecados, é diferente. Você falha, você erra, mas você não está vivendo no pecado. E a gente vai caminhar para encerrar aqui, e a gente vai ver isso, dependendo do tempo. Então aqui, concluindo, né? A mentira diz que tem uma vida com Deus, mas não tem.
fachada, de engano. Quantos estão vivendo assim, igreja? Na igreja é uma bênção, terminou o culto, desculpa a expressão, tem que dizer, vai para lugares ilícitos, pratica coisas ilícitas, sabe? É praticando coisa, meu irmão, terrível. Eu vou dizer que coisas que o diabo duvida, não, porque ele pratica também. Ele não duvida coisa nenhuma, como a gente escuta pessoas colocando, né? Está praticando coisa até com o diabo. Fulano pratica coisa que até o diabo duvida. Ele não duvida porque ele pratica também. Amém? Não é? Então, você balela, conversa. Então, irmão, está aí. A mentira, não é? Não só o tipo de mentira que eu citei aqui, como é uma vida de engano, uma vida sem Deus. Parece que tem Deus, mas não tem. Parece que vive na palavra, mas não vive. Parece que está na palavra, parece que vive uma vida com Deus, mas é só religiosidade. Aleluia, glória a Deus. Paletó, gravata, assada varrendo o chão, não é? Tudo certo, nada contra, você pode usar, deve usar, está tudo certo, mas é a vida da pessoa, que é uma vida de engano, de mentira. A palavra mentira, irmão, também fala de enganar. O mentiroso engana, sim ou não? O diabo é o pai é a única coisa que ele é o autor, é a única coisa que ele criou, a mentira. Ele é o pai, ele é o criador da mentira. O resto não criou não, mas a mentira foi ele que criou o engano. A mentira. Então a mentira também fala de enganar. Então está aqui pessoas que dão golpe, pessoas que enganam, que não falam a verdade, que não se explicam, não é? Que dão golpe nas pessoas, que enganam as pessoas, que ludibriam. Está aqui, sabe? É caráter do diabo que muitas pessoas têm e está dizendo que é de Jesus. Vive na prostituição, vive no adultério, vive na mentira, no engano, sabe? E eu sou de Jesus. A Bíblia está dizendo: os que vivem uma vida de mentira, ama mentira, pratica mentira, vida de engano, está se enganando a si mesmo e está enganando outras pessoas. A Deus, como foi falado, a Deus ninguém engana. A Deus ninguém pode enganar. A Bíblia mostra isso, né? Vários versículos. Daniel 2:22, Deus revela o oculto profundo, e o escondido conhece quem está entregue com ele com a luz. Deus sabe tudo. E tem outros textos, tem Marcos também, tem Hebreus, né? Que fala que tudo está, né? Tudo está nu, tudo está patente aos olhos daquele com quem havemos de tratar. Então Deus vê tudo, sabe quem está realmente com Ele e quem não está com Ele, quem está na mentira, no engano. Quem diz amém? É a Bíblia, irmão. Ele sabe tudo, sim ou não, igreja? E tem outros textos que eu vou citar aqui, já estou encerrando. Outros textos que eu gostaria de citar aqui, gostaria que você abrisse 1 Coríntios capítulo 6, e o versículo de número 9 e 10, que vai nessa mesma direção de Apocalipse capítulo 22, versículo 15, já estou encerrando, e também a gente vai ver aqui o texto, de Gálatas também, capítulo 5, versículo 19. Então primeiro vamos a Coríntios, não é verdade? Vamos a 1 Coríntios, capítulo de número, eu vou ver a igreja, capítulo de número 6, para a gente aprender com a palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo, aliás, 1 Coríntios mesmo, capítulo 6, versículo de número 9. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus, não vão entrar no reino de Deus? Herdar é entrar, possuir. Não sabeis que os injustos não herdarão
Deus, pergunta o apóstolo à igreja de Coríntios, verso 10: não erreis, que ninguém vos engane, né? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros. Olha aí, o adultério, aquele que, não é casado e trai a esposa, é casado e trai a esposa, é casada e trai a esposa, adultério. Olha aí, devasso, vida de depravação moral, vida quanto mais deliberada no pecado, é o devasso. Adultério, o texto aí continua: adúlteros, nem os efeminados, e aqui está falando, da prática, da prática homoafetiva, da prática homoafetiva, é a Bíblia. Estou falando do que está na Bíblia, é a palavra, não sou eu, é a palavra. Qualquer coisa se reclama com Deus. Estou falando da Bíblia, não é minha palavra, é a palavra de Deus. Está aqui. Quem diz amém? Amém. É a palavra de quem? É a palavra de Deus. Olha aí, nem os efeminados, olha aí, nem os sodomitas, que é a mesma palavra, tem relação, nem os ladrões, os que roubam, nem os avarentos, os que amam o dinheiro, faz do dinheiro seu Deus, ama o dinheiro, é apegado ao dinheiro, tem o dinheiro como seu Deus. Pode ver alguém com fome, não ajuda. Pode ver alguém precisando, não estende a mão. Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso, e apegado ao dinheiro. Avareza. É só você ver o que é avareza, é apego ao dinheiro. Avareza ou avarento, não é? É aquele que é apegado ao dinheiro e às coisas terrenas, às coisas materiais, principalmente ao dinheiro. É o texto que ele diz, vai ficar fora da cidade. Os ladrões, os avarentos que amam o dinheiro, os bêbados, é a Bíblia. Os bêbados ficarão fora da cidade. Os que tomam da número 1 a 51, não quer deixar a bebida, não quer se arrepender dos pecados, não quer entregar a vida a Jesus, não quer largar a bebida. Não, quem sabe para onde eu vou é Deus. Você também sabe que a palavra está sendo pregada. Glória. Antes do homem sair da terra, ele ouve a verdade da palavra de Deus, ele ouve o Evangelho. Agora é com ele, é com ela, se quer se arrepender ou não, se quer continuar em uma vida de pecados ou não. Glória a Jesus. É você quem decide. Não é o irmão da igreja, a irmã, o pastor, o papa, o padre. Quem decide é você aqui na terra. Aqui os bêbados não vão herdar o reino de Deus. Não vão entrar na cidade. Vai estar do lado de fora da cidade. É a Bíblia. Vai estar do lado de fora da cidade. A listinha. É a listinha, meu filho. É a listinha. Apocalipse 2,15, 1 Coríntios 6, a partir do versículo 9 e 10, é a listinha. Ainda tem Gálatas 5,19 para fechar. Olha aí. Nem os ladrões, avarentos, os bêbados, nem os maldizentes, aqueles que maldizem, os maldizentes, nem o quê? Os roubadores herdarão o reino de Deus. Então, é a mesma coisa aqui de Apocalipse 22,15. Vão ficar de fora da cidade os que praticam. É esse grupo, os cães aqui é esse grupo. É esse grupo de pessoas que está enquadrado em tudo que está aqui no texto. Quem é os cães ali de Apocalipse 22,15? É esse grupo de pessoas que está vivendo esse estilo de vida. Se acabando na bebida, se acabando no cigarro, fuma que nem uma caipora,
parece uma chaminé. Não quer largar o cigarro, não quer largar a bebida. Deus está dizendo: sai dessa vida. Deus está dizendo: sai desse caminho. Deus está dizendo: olha, o pano de fundo é o diabo. Ele quer a tua alma, ele quer acabar com você, ele quer te levar para o inferno. O inferno existe, o inferno é real, mas eu também sou real e eu quero salvar e libertar você. Dê uma oportunidade para Jesus, amigo. Amiga, dê uma oportunidade para Jesus, pelo amor de Deus. Não queira sair desse mundo, não queira sair deste mundo, desta vida, sem a tua salvação, que está em Jesus. A salvação está nele. Naquele grande dia, você não vai ter palavras para dizer a Deus: ninguém pregou para mim, ninguém me alertou, ninguém me avisou. Parece que eu estou vendo Deus dizendo: olha a igreja lá naquela comunidade, tinha uma igrejinha, tinha uma igrejinha lá naquela comunidade, um pastor que rasgava a boca ali, uns irmãos que davam lugar, tinha um povo que dava lugar ali, era o meu povo, que pregava a verdade, que anunciava a verdade, e você se recusou a deixar o pecado, você se recusou a deixar a impiedade, você se recusou a deixar o caminho de morte, e agora você está aqui para ser julgado e ser lançado no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, morte eterna, condenação eterna. Jesus não quer isso para você. Jesus quer salvar a tua alma. A tua alma tem muito valor para Jesus, então você tem que decidir: eu quero Jesus, eu não quero mais essa vida miserável, eu não quero mais essa vida nas drogas, eu não quero mais acabar com a minha vida nas drogas, eu não quero mais acabar com a minha vida na bebida, na prostituição, no adultério, no engano, no roubo. Decida hoje, rompa com o pecado e venha para Cristo para ser perdoado e salvo. Oh, aleluia! Glórias a Deus! Aleluia! Jesus te chama, Mateus 28, verso 11: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e o meu fardo suave, leve, e encontrarei descanso para a vossa alma. Ele tem descanso para você. O diabo não quer que você dê crédito a essa pregação. O diabo não quer que você dê credibilidade a esta palavra que Deus está me usando aqui. Palavra de verdade, palavra que liberta. Não é o pregador que pode salvar você, é a palavra de Deus, é o Espírito Santo, é o Senhor que pode salvar a tua alma perdida nos teus pecados. Então está aqui: quem é que vai para o inferno? Quem está enquadrado em tudo que eu estou citando até agora. Mas vamos fechar em Gálatas rapidinho. Em Gálatas, olha Gálatas capítulo 5, versículo 19: porque as obras da carne são manifestas, as quais são, prostituição, já citei, impureza, fala de sujeira, impureza, sujeira espiritual, lascívia, sensualidade, irmão que fica sensualizando, irmã que fica sensualizando, roupas indecentes, sensualidade. Olha aí, lascívia, sensualidade. Olha a continuação: idolatria, já citei, feitiçarias. Olha de novo, veja que está repetido em muitos textos. O que você vê num texto, você vê falando em outro, e você vê em outro. É a Bíblia alertando o homem pecador, é a Bíblia confirmando para que o homem se arrependa dos seus pecados e viva e tenha salvação. Olha aí,
idolatria, feitiçarias. Quer que diz aí? Quer que diz? Inimizades, que fala de conflito, contenda, confusão. Inimizades, olha aí, porfias, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, contenda, heresia, ensinamento antibíblico, ensinamento errado. 21, invejas, homicídio, olha de novo, bebedices, olha aí de novo, esquetoma da número 1 a 51, bebedices, olha a continuação, quer que diz? Glutonarias, aquele que come agora e daqui a pouco está comendo de novo, não está com fome, acabou de se alimentar, acabou de comer, é o glutão, ele come agora, presta a palavra, ele come agora, já matou a fome, não está com fome, mas já vai comer outra coisa, e come outro, bota outro prato, é o glutão, vai para o inferno, para a vida. Nem parece, né? A gente pensa que é só adultério, prostituição, que é glutão, inveja, contenda. Esse tipo de coisa é a Bíblia, não sou eu, irmãos. A Bíblia está dizendo que leva para o inferno. Vamos ver aqui, se a Bíblia, os que estão vivendo na prática disso aqui, a pessoa está caminhando para o inferno. Então é um alerta, se a pessoa está enquadrada em alguma coisa aqui, é sair fora. Porque é a Bíblia está dizendo, é a Bíblia está dizendo, a não ser que você creia, a Bíblia está mentindo. A não ser que você não creia na Bíblia, a não ser que você duvide da palavra de Deus, porque a Bíblia está dizendo. Contenda, confusão, conflito, briga por causa de besteira, confusão por causa de nada, contenda por causa de carro, por causa de poder, porque um quer aparecer mais do que o outro, um quer ser autoridade mais do que o outro, conflito, contenda por causa de besteira. É o que Paulo fala em Romanos 14, que qualquer dia eu vou trazer uma doutrina completa sobre esse tema, que é muito profundo, não é uma coisinha assim não, é um texto muito profundo. Romanos 14, se Deus permitir, qualquer dia eu vou trazer aqui mais detalhado para você aprender. É o que Paulo fala em Romanos capítulo 14, até o versículo 3, a tolerância entre os irmãos que pensam diferente. Não está lá à toa na Bíblia não. Um pensa de um jeito, outro pensa de outro. Existe algo mais importante do que as divergências de você. Tem algo mais importante do que as divergências. O que é, Paulo, mais importante do que pensamento diferente, do que as divergências? É a fé e o amor de um para com o outro e para com Deus. O que é mais importante do que divergências de ideias, de pensamentos? Um crê de um jeito, outro crê de outro. O que é mais importante? Paulo diz, é a fé em Deus, é o amor de um irmão para com o outro, acima, de picuinhas, e de besteiras. Tem que estar o quê? O amor, um amar o outro, um entender o outro, um compreender o outro, um perdoar o outro. Se não for assim, no céu não entra, igreja. Entra no céu da boca, no céu de Deus e você não entra. A palavra primeira é para mim que estou pregando, estou recebendo. Entra no céu da boca, na glória de Goitá. Entra, o Rodrigo está indo. No céu da boca, na glória de Goitá. Mas lá, meu filho, é a Bíblia que está dizendo, a palavra. Paramos aonde? No glutão, não foi? No glutão, no problema prato. E coisas semelhantes a estas, olha a sentença, acerca das quais vos declaro, olha o apóstolo, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas, quer dizer aí, não herdarão o reino de Deus. Então, meu amigo, se você está enquadrado em alguma coisa, vamos corrigir. É o apóstolo que está falando, inspirado pelo Espírito Santo. Ou você não crê? É o apóstolo inspirado por Deus. Ele não está escrevendo aqui, por ele mesmo. A palavra tem peso, tem valor. É Deus falando, irmão. Se o cristão está enquadrado
coração cheio de mágoa, ódio, crente com ódio, quer entender isso, vai de crente com ódio de outro. Não é? Sentimentos vêm, coisas vêm, mas nós devemos liberar o perdão, nós devemos perdoar, devemos limpar o nosso coração. Mas tem gente que não, meu irmão, morre na túria. E ainda está achando que vai entrar no céu de Deus, com o coração cheio de ódio, de mágoa, de rancor, de ressentimento, guardando tudo que é coisa negativa e ruim. A pessoa está achando que vai, não perdoa, não quer perdoar, e está achando que está tudo certo, vai entrar no céu porque prega, porque canta, porque ensina, porque faz isso, faz aquilo, dá dízimo, dá oferta. Não, já tem um lugar para ir no céu. Olha a Bíblia confrontando aí você. Olha a Bíblia confrontando o meu cristianismo e o teu. Olha a Bíblia, é a Bíblia. Não sou eu, é a palavra de Deus que está confrontando o meu cristianismo e o teu. Os que estão na carne, é o que Paulo fala em Romanos 8. Não é? Não há condenação para quem? Para os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vida com Deus. Falhar aí você falha, não tem ninguém que é perfeito, mas você vive uma vida com Deus. Você está em Deus, você ama, você perdoa, você abraça. Momentos de falha tem com todo mundo. Ninguém aqui é criança, a gente sabe disso. Momento de falha tem com todo mundo. Mas não é o que eu estou falando aqui, não é o que o texto está falando. É pessoas que amam esse tipo de coisa. A contenda, não é? A picuinha, a fofoca, assim ou não? O guarda-ódio, o guarda-mágoa, não perdoa. Por quê, irmão? E a pessoa está achando que está salva, está salvo. Sim ou não? A pessoa está achando que está salvo, está salva, praticando tudo isso que a Bíblia está ensinando. A pessoa acha que está salva. Não, estou na igreja, faço isso, faço aquilo, está tudo certo. Não, a palavra está aqui corrigindo eu e você e nos ensinando e dizendo que aqueles que estão praticando esse tipo de coisa não vão herdar, não vão entrar no reino de Deus, na cidade. Então, o texto conclui aí, não é? O texto conclui aí. Quem diz amém? Então o texto está mostrando. Agora falando sobre o céu, rapidinho. Céu ou paraíso? A gente já mostrou aqui que vai para o inferno. Agora escuta. Céu ou paraíso, não é? São palavras que falam do lugar de habitação de Deus. Então céu, não é? Céu e paraíso, tanto céu como paraíso, fala de lugar de habitação de Deus e seus anjos. Céu ou paraíso fala de lugar de habitação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que estará com o corpo glorificado. Jesus está no céu. Jesus está no céu. Jesus está no paraíso com o corpo glorificado. Céu é lugar de Deus, não é? Céu é morada de Deus, lugar de morada de Deus e dos anjos. Olha aqui, concluindo, não é? Quem é que vai para o céu? A igreja. Quem está na igreja, quem está na presença de Deus, quem está no reino, vai para o céu. Se alguém está fora da igreja, se alguém não pertence à igreja de Jesus, se alguém está fora da igreja de Jesus, não vai para o céu. Quem é que vai para o céu? A igreja. A igreja está predestinada para ir para o céu. Os ímpios estão predestinados aí para o inferno e para a condenação eterna. A igreja vai para o céu. Quem vai para o céu aqui? A igreja. Quem vai para o céu? A igreja. A igreja. Quem vai para o céu? Todo aquele que ama a Deus e a sua palavra. João capítulo 14, não é? Versículo 21 e 23. Aqueles que têm os meus mandamentos, a palavra, e os guarda, esses são os que me amam. Então, amar a Deus é uma frase tão linda. Amar a Deus é uma frase tão bonita, mas amar a Deus implica em lhe obedecer. Amar a Deus fala de se submeter
você se submeter à vontade dele, é você obedecer a sua palavra. Quem obedece a palavra tem a salvação. Mateus capítulo 7, versículo 21, diz que só vai entrar, não é, no céu aquele que faz a vontade de Deus. Não é o que diz, é o que faz. Quem é que vai entrar no meio? Não é o que diz que faz, é aquele que está fazendo. Pega a Bíblia, Mateus 7, 21. Nem todos que me diz Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus, mas aquele que faz, a vontade, não é, de Deus, a vontade do meu Pai, aquele que faz. Não é o que diz, é o que faz. Quer dizer amém? Não é o que diz, é o que faz. Concluindo, a salvação, ela está condicionada a duas coisas: a fé e a obediência. João capítulo 3, versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para que todo aquele que nele crê, fé. Então a salvação está condicionada à fé e à obediência. Então João 3,16: para que todo aquele que nele crê, fé. Efésios capítulo 2, versículo 8: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Olha a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a primeira coisa é a fé, a salvação está condicionada à fé. Segundo, obediência. Hebreus capítulo 5, versículo 9: sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Não é para todos os que lhe desobedecem, é para todos os que lhe obedecem. Então a salvação está condicionada à fé e à obediência. Se você crê e se você obedece a Deus e a sua palavra, você está salvo na pessoa bendita de Jesus. Amém?